O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, afirmou hoje que um eventual reajuste aos servidores vai demandar cortes de despesas. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo avalia dar um aumento para todos os servidores públicos se a PEC dos precatórios for aprovada pelo Congresso. A proposta, que já passou pela Câmara, prevê um drible no teto de gastos e abre um espaço fiscal de 91 bilhões de reais em 2022. Um aumento de 5% para o funcionalismo, por exemplo, pode custar 5 bilhões de reais. 5 nada, 15. 15 bilhões de reais. Um aumento de 5% causaria, segundo estimativas do Ministério da Economia. Para o secretário da Economia, a discussão sobre o orçamento é legítima. Ele indicou, no entanto, ser contra a proposta de Bolsonaro. Onde eu devo gastar esse espaço fiscal? Eu devo gastar esse espaço fiscal desonerando a folha de pagamentos? Ou será que eu devo usar esse espaço fiscal melhorando os programas sociais nesse momento tão delicado que o nosso país e o mundo vivem por causa da pandemia? Ou será que nós devemos pegar esse espaço fiscal e usar para dar reajuste de salários para uma categoria que não perdeu emprego nem renda durante a pandemia? São escolhas legítimas de uma democracia. Agora, para dar aumento para funcionários públicos, eu vou deixar de usar aquele dinheiro para outra coisa. Pois é, e agora há pouco, né, Fábio, os deputados aprovaram a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2023 para os 17 setores que mais empregam na economia. Quando a gente vê alguém vindo a público da área econômica do governo para se contrapor, mas passando um certo pano para o presidente Jair Bolsonaro, ficam parecendo dois governos. E não são. É um só. E eu não digo isso apenas numa questão estrutural, eu digo isso numa questão de mostrar para o público que o que prevalece é a vontade política do presidente no seu pior sentido, no seu interesse de se reeleger para manter o foro privilegiado, para ficar longe de qualquer possibilidade de que as investigações sobre ele vão adiante e ele possa ser condenado, seja por questões de gabinete, seja por questões derivadas da CPI da pandemia. Então o Paulo Guedes está lá até hoje, não saiu, ao contrário de vários outros secretários que tinham pelo menos algum resquício de defesa do liberalismo econômico. Paulo Guedes está lá até hoje, repito, para ser o tesoureiro da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. É isso que ele faz dia e noite, enquanto fica vendendo dentro e fora do Brasil um país que não existe. Tem muita gente que acredita, tem gente no mercado que eventualmente acredita, tem gente no empresariado que acredita, só que não é aquilo que a realidade está mostrando. Então, o Adolfo Saxida, pelo menos, está dizendo que o eventual reajuste aos servidores vai demandar corte de despesas, que seria o natural. Se você vai ter mais gastos, você precisa cortar na própria carne, que é exatamente aquilo que o governo e o Congresso Nacional, e o governo tem base lá no Congresso Nacional, não fizeram. Por isso se tornou necessária a PEC dos precatórios, que é a PEC do calote, ou seja, ela deixa de pagar a quem é credor, a quem tem o direito por lei, depois de um processo judicial transitado em julgado, de receber dinheiro. Então eles criaram uma proposta de emenda à Constituição para poder deixar para depois o pagamento de quem tem o direito de receber agora, depois de anos já, para eles poderem conseguir, e aí é essa questão, turbinar um programa de transferência de renda que Jair Bolsonaro, quando era oposição, atacava como sendo um programa de compra de voto. Chamava até de idiota, viu? Eu não estou chamando, não. Jair Bolsonaro chamava, tem o vídeo dele aí, vocês podem procurar, para comprar voto de idiota. Chamava de Bolsa Esmola, Bolsa Farelo, né? Não era Bolsa Esmola, era Bolsa Farelo, que vai manter essa turma aí no poder, mas ele quer. Ele quer aumentar. Ali o pessoal recebia de R$190 do Bolsa Família, tem auxílio de R$300, agora quer turbinar tudo junto e misturado para R$400, para poder ficar com um crédito e eventualmente para dizer em campanha, como os petistas faziam, que se ele não for reeleito, a oposição, o adversário que subiu ao poder vai acabar com o programa de auxílio que foi feito pelo governo dele e tal, porque é o que restou para o Jair Bolsonaro, é oferecer dinheiro em ano eleitoral para conseguir uma simpatia imediata
por parte daqueles que estão mais preocupados com o seu próprio umbigo, momentaneamente, sem se preocupar com o todo do governo do Jair Bolsonaro e do futuro do país, porque ele não demonstrou em 4 anos a capacidade de melhorar o cenário completo. E aí começa a fazer um monte de puxadinho, um monte de gambiarra. Essa PEC do calote, ela misturou tudo, porque você tem o problema da fome no Brasil, você tem o problema de atender as pessoas mais necessitadas, obviamente você não tem um cuidado por parte da classe política de estabelecer um programa nacional que tenha efeitos de médio e longo prazo, que determine certas condições de acompanhamento escolar e outros requisitos, que vislumbre portas de saída para aqueles que se tornam dependentes. Você não tem um interesse, muitas vezes, de políticos locais, na área municipal, estadual e federal, de ter um único programa, porque cada um quer ter o seu para poder ter o crédito na sua localidade. Então tem programas na esfera municipal, tem na estadual, tem na federal, cada um querendo se apropriar de um nome que possa vender na praça como sendo seu para ganhar voto. Tem uma série de problemas aí. Mas você tem, depois de uma crise sanitária, turbinada pela crise econômica, que esse governo não resolveu, muita gente que está em necessidade. Agora, eles atrelaram isso à PEC dos precatórios, sendo que eles poderiam ter economizado em outras coisas, que são as mamatas dos políticos, para poder ter o dinheiro para turbinar o programa de transferência de renda e não se comportar como caloteiro daqueles que merecem receber depois de uma decisão judicial. Então atrelaram o problema da fome com o problema do teto dos gastos, para além da PEC dos precatórios. Então você tem uma lei estabelecida que regula os gastos públicos. E isso é uma herança boa. Eles querem atropelar isso, com o pretexto de turbinar programa de transferência de renda para atender a população esfomeada, mas e eis o objetivo não alegado diretamente deles, turbinar também as verbas deles, dos próprios políticos. As emendas de relator, bilionárias, e o fundão eleitoral, que também é bilionário. Então você tem dezenas de bilhões de reais que são conseguidos com essa expansão do teto de gastos, porque rende lá cerca de 90 bilhões de reais. Então tem dezenas de bilhões para turbinar o programa, tem 16 bilhões para emenda de relator, tem 5 bilhões, 6 bilhões para o fundão eleitoral. Só que isso foi aprovado em primeiro e segundo turnos na Câmara dos Deputados, e aí tramita passando para o Senado Federal, que é onde está agora. E os senadores estão muito mais direcionados a não aceitar esse texto completamente descabido que veio da Câmara dos Deputados. Descabido para quem quer que analise a situação econômica do país e para quem quer que perceba os elementos imorais contidos nessa iniciativa política. Mas para os políticos isso não é descabido, porque eles estariam, se tudo for aprovado assim, faturando. Então está tendo uma reunião agora entre o Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado Federal, líder do governo Bolsonaro, com alguns políticos da oposição, como o próprio Alessandro Vieira e o senador Oriovisto Guimarães. Alessandro Vieira é do Cidadania, o Oriovisto Guimarães é do Podemos, que tem uma proposta, o Oriovisto, que é defendida, foi compartilhada outro dia no Twitter pelo próprio Sérgio Moro, que é uma proposta que visa atender a demanda da população de baixa renda sem furar o teto dos gastos, que é exatamente aquilo que Arthur Lira não quer, que Jair Bolsonaro não quer, porque eles querem mais dinheiro para torrar entre eles, porque isso gera mais poder de barganha, poder de compra de voto. Eu expliquei aqui nas últimas semanas, em artigo, o funcionamento das emendas de relator, que acabaram suspensas pela liminar da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, que foi mantida por 8-2 no plenário virtual, embora ainda vá haver a análise do mérito. Então você tem uma liberação por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, sem transparência, de emendas de relator, que são recursos, são verbos, é dinheiro liberado para os parlamentares. Aí os parlamentares estão ganhando dinheiro, aí eles votam de acordo com o interesse do governo em todos os projetos que o governo apresenta. Obviamente, se eles receberem às vésperas da votação o seu dinheiro,
que é uma coisa absurda, mas que existe, lamentavelmente, no Brasil, e agora de uma maneira institucionalizada, né? Quer dizer, com verbas extras, ainda para além das que já existiam. E aí esses parlamentares usam nos seus redutos eleitorais, sem transparência também, esse dinheiro, que não necessariamente está indo para obras de infraestrutura. E olha que quando iam, essas obras muitas vezes já eram questionáveis. Quer dizer, por que o sujeito está aplicando aqui e não está aplicando ali, onde é uma área mais prioritária? Você veja que mesmo quando é obra, sob pretexto de destinar para a população, já é passível de questionamento. Agora, quando você não tem transparência nenhuma para a aplicação, esse dinheiro pode estar sendo desviado por meio de sobrepreço, superfaturamento, como a gente viu no caso do tratoraço, que está sendo investigado ainda. Mas você tinha ali compra de tratores com um preço muito acima do mercado, mais de 200%. E aí você usa a margem para botar no bolso. Então você tem todo esse esquema que está sendo turbinado com a PEC do calote, mas o Senado pode enxugar essa PEC. E aí, no meio disso tudo, dessa confusão que já deixa os ânimos do mercado exaltados, que já geram uma pressão sobre a moeda, sobre a inflação, sobre os juros, dificulta aí a previsibilidade do cenário econômico, os investidores ficam sem saber se podem botar dinheiro ou não. Ainda vem Jair Bolsonaro para chacoalhar ainda mais, dizendo que vai dar aumento para todos os servidores e tal, posando daquele que vai ajudar o eleitorado no ano eleitoral. Mas tem gente que adora, embora muita gente que conhece o funcionalismo público entenda que Jair Bolsonaro não é muito popular nessa área. Então, mesmo que ele dê esse aumento em ano eleitoral, justificando pela inflação que ele próprio ajudou a turbinar, pode ser que ele não consiga tantos votos assim. Mas ele está com dificuldade de ver onde crescer mais o seu eleitorado que vem diminuindo. Ele está com uma rejeição muito alta na região sudeste, na região nordeste. A candidatura do Sérgio Moro acendeu todos os alertas ali no bolsonarismo, no lulismo também. Mas a disputa no primeiro turno fica mais complicada para o Jair Bolsonaro com a presença do Sérgio Moro. E ele vai ter o discurso de quê? De direita liberal e conservadora? Só está aí torrando dinheiro público, criou 2 estatais, foi para o partido do Mensaleiro, daquele que participou do esquema de corrupção do PT, que favoreceu o Lula naquela ocasião, era o maior beneficiário político daquele esquema, que era o presidente cujos projetos eram aprovados por meio da compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo. Então Jair Bolsonaro não tem discurso, o que ele tem é a máquina pública, o que ele tem é o dinheiro dos outros, é o dinheiro dos pagadores de impostos para tentar conseguir voto. E ele fala as coisas como a gente viu aí em décadas de bolsonarismo. De repente, do nada, sem um grande planejamento junto ao Ministério da Economia, ele solta uma bravata como essa. E aí precisa vir o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, para explicar, não, mas aí precisa ter gasto e tal, e correr atrás do interesse político intempestivo de um presidente que quer se reeleger a todo custo. Então, esse é um resumo do cenário a que a gente está assistindo. Aguardemos os próximos capítulos.